Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Aleluia. Pai, nós te damos graças em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por este mover, Pai, nesta casa, neste dia. Nós somos gratos ao Senhor porque o Teu Espírito Santo já ministrou em nossos corações através dos louvores. Mas eu creio que o Teu Espírito, Senhor, tem mais coisas boas para revelar ao nosso coração nessa noite. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, que a unção de ensino opere nesta noite através da minha vida, Pai. Somos gratos ao Senhor pelos irmãos que estão aqui conosco. Nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então nós vamos continuar falando a respeito de fé, amado. Mas antes de dar início na palavra propriamente dita, eu estava no momento do louvor, esse mover, e o Senhor trouxe algumas coisas no meu coração. E eu quero compartilhar com você. E uma das coisas que Ele trouxe foi, quando eu estava saindo da minha casa, eu fui levar a minha filha num curso que ela está fazendo. E eu disse a ela: minha filha, vamos mais rápido que eu vou ter que ir para a igreja. Eu sou o ministro. Só que eu já falei meio aperreado, entendeu? Então você já vai estar aprendendo alguma coisa com isso. Aí eu ia deixar ela no curso e ia pegar minha esposa. Minha esposa entrou no carro e falou: o que a Kézia tem? Eu falei: ela está aperreada porque eu pedi para ela ir mais rápido. Ela ia pegar um dinheiro para pagar o ônibus e eu estava sem dinheiro na carteira e tinha um monte de moedinha pequena. E ela não queria pegar muita moeda. Ela só queria pegar R$2. Eu falei para ela: ou tu pega a moeda, ou tu vem de pé. Só que eu já dei uma cutucada. E minha esposa falou assim: olha a idade dela. Por que você acha que ela não queria muita moeda? Irmão, isso é melhor dar um tapa na cara. É forte o negócio. Aleluia. Então eu já saí de casa aprendendo alguma coisa. Então eu acredito que você vai aprender alguma coisa hoje. Amém? Então, só que na hora do louvor veio algo no meu coração a respeito de decisão. Eu tomei uma decisão precipitada em falar com ela daquela forma. E o que veio no meu coração, eu vi como uma corrida da tribuna domingo que eu participei. Eu treinei para fazer em 1 hora. Eu fiz em 1 hora e 1 minuto. Opa, fui bem pra caramba. Graças a Deus. E o Senhor me mostrou que às vezes nós queremos o resultado, mas não nos preparamos para obter o resultado. E aí, por alguma circunstância, a gente faz como eu fiz com a minha filha. Tomamos uma decisão precipitada. Mas não é assim o jeito do Senhor. Nós estamos aprendendo nesses dias sobre fé. E um dos versículos que mais tem sido lido é que fé é coisa que a gente não vê. E às vezes o cenário que nós estamos vendo, irmãos, nos influencia, eu vou colocar assim, a tomar decisões erradas. Então, que eu e você, nesse dia, não venhamos tomar decisões influenciadas pelas nossas emoções. Amém, irmãos? Glória a Deus. João capítulo 13, Jesus diz assim no versículo 12. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, aleluia. Glória a Deus. Vai dar certo, em nome de Jesus. Aleluia. Então lhes perguntou, vocês entendem o que fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou.
Pois bem, se eu, sendo Senhor, mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Amém, irmãos? Guarda esse último versículo. Felizes serão se as praticarem. Romanos capítulo 4, versículo 17 diz assim: como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá a vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Então, coisas que a gente não está enxergando. Mas Abraão chamou. E ele não considerou aquilo que ele estava vendo. Então, irmãos, isso nos leva a pensar que Abraão não tomou decisões por uma influência das suas emoções. Mas ele tomou decisões influenciadas por aquilo que ele acreditava. Então eu e você, olhando, irmãos, para esse irmão Abraão, isso nós temos aprendido há uns 2 meses a respeito de fé. Mas ela é para entrar em operação quando bate de fato a circunstância. Aí a gente tem que chamar no armário das palavras que nós temos ouvido aqui, quinta, domingo. Irmãos, é muita palavra a respeito de fé. Então, bateu a circunstância, eu vou me posicionar na palavra. E nós vamos ver aqui algumas passagens que veio ao meu coração, que eu separei, de que Jesus, o próprio Jesus, irmãos, ele se posicionou. E ele falava para as pessoas: a tua fé te curou. Mas vamos lá, vamos colocar uma base aqui. Em Romanos 10, 9 e 10 diz: se confessar com a boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. João, capítulo 14, versículo 10 ao 14, diz assim: você não crê que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creia por causa das mesmas obras. Digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Então, irmãos, Jesus nos dá um grande ensinamento a respeito que nós podemos. Ele nos influencia a dizer: vocês podem fazer até maior. Mas vai depender de quê, irmãos? Vai depender de um posicionamento nosso na palavra de Deus. Não é nós andarmos
pelas circunstâncias, como diz em Hebreus. Em Hebreus 11:6 diz: é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. É necessário. É necessário os filhos de Deus terem um posicionamento diferente. Nós não vamos andar como a multidão anda. O nosso comportamento, irmãos, tem que ser diferente. Sabe, querido, quando nós temos um comportamento diferente, até quando alguém fala da gente, as pessoas duvidam. Aconteceu algo na empresa lá esses dias, e era algo que foi feito no final de semana. Eu não estava lá, mas eu comecei o trabalho na sexta. E chegou numa mesa lá e alguém disse assim: esse cara aqui, ele não fez isso. Eu duvido que ele fez esse serviço assim. Mas Deus, irmão, ele cuida dos detalhes. Quando eu cheguei na segunda, o mesmo trabalho estava em andamento. E quem foi liberar o trabalho? Eu. E a pessoa disse: aquele objeto não estava lá. E o objeto estava lá. Porque eu peguei e mostrei o objeto aqui. E Deus foi tão fiel comigo, porque eu guardei, era 2 chaves para abrir 2 cadeados. A pessoa mexeu o cadeado, abriu e falou que a chave não estava lá. Aí quando me chamaram para a reunião, eu coloquei as 2 chaves no bolso. Eu cheguei na sala do chefe, os 2 cadeados em cima da mesa. Aleluia. E me perguntaram por que aqueles cadeados foram abertos sem a chave original. Eu falei: porque alguém não pegou a chave original. Mas cadê a chave? A pessoa falou que a chave não estava lá. Eu tirei a chave do bolso e falei: vê se essas 2 chaves abrem esses cadeados. Porque são numerados. Cadeado 10, chave 10. Alguém fez uma trapaça. Quem? Não me interessa. Eu não fui. Então nós precisamos ter comportamento. Eu estou pegando isso para trazer para nós como uma ilustração. O comportamento nosso tem que ser diferenciado. Que é para o Senhor vai olhar para mim e para você e vai dizer: não, meu filho, ele anda pela fé. Ele está tendo comportamento como eu estou ensinando ele. Mas vamos seguir. Aleluia. Já deu para começar. Amém? Aleluia. Em João capítulo 11, versículo 38 a 44, diz assim: Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as suas mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele
e deixe-no ir. Irmãos, aqui tem alguns aprendizados para nós nessa passagem. Então eu queria começar dizendo que o primeiro comportamento de um filho de Deus, o primeiro comportamento de um crente na palavra, é que Deus está nos ensinando, Jesus está nos ensinando Ele só vai fazer aquilo que nós não podemos fazer. Aleluia. Então diga assim, tem alguma coisa para ser feita. Amém. Então, a gente vê, irmãos, que Jesus, ele disse, olha, tire a pedra, ele não colocou a mão lá. Mas, no decorrer do texto, a gente vai aprendendo coisas preciosas dentro desse texto. Porque ele diz, tire a pedra. Aí Marta, o rapaz já está morto. Aí, segundo ensinamento, Jesus diz, se você crer, você verá a glória de Deus. Então eu estou aprendendo aqui que eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que ter um comportamento de filho de Deus. E Jesus também está nos ensinando que eu preciso crer para ver a manifestação da glória de Deus. Porque Marta já estava, irmãos, sem perspectiva nenhuma, que o seu irmão voltaria. E a notícia que Marta deu, irmãos, infelizmente, é muita notícia que até no meio da igreja a gente ouve. Não vai dar certo. Não vou conseguir. Já morreu. Talvez, irmãos, o Espírito Santo está dizendo para mim e para você hoje. Acorda. O sonho que Deus colocou no teu coração um dia, ele não... Se você achou que ele morreu, ele pode ressuscitar. Aleluia. Eu sei, irmãos, que desânimo bate em mim, bate em você, bate na igreja, mas nós temos uma palavra para nos apegar nela e ter um comportamento diferente. Nós temos que nos posicionar, irmãos. As pessoas têm que olhar para mim e para você e dizer, não, tem algo diferente. O diabo vai usar a pessoa para mentir com o nosso nome, mas alguém naquela reunião vai dizer, esse não. Não mexe nesse cabra aí não, que o pai dele é bom. Então, a gente vê o aprendizado, irmãos, Jesus ensinando para Marta como se comportar. Rapaz, eu tenho uma boa notícia para você. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Então, na tua causa, irmãos, e na minha, se nós crermos, nós vamos ver a glória de Deus. Aleluia. 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 Oh, Deus bom. Aleluia. Aí Jesus diz, eu te agradeço, Pai, porque você sempre me ouve. Sabe, irmãos, o que é que eu consegui pescar aqui? Quando ele diz, eu estou falando porque tem um bando de incrédulo aqui. Mas eu te agradeço, Pai, porque o Senhor me ouve. Irmãos, isso veio no meu coração, que eu e você precisamos de intimidade com o Senhor. Quando a gente tem intimidade, irmãos, a gente sabe que é correto, que vai dar certo, que não vai falhar. Aleluia. Aleluia. Então, quando ele diz, Pai, eu te agradeço, oração de agradecimento, dizendo, nós somos um. Eu tenho intimidade com o Senhor, eu sei que o Senhor faz. Mas porque meus irmãos aqui ainda não acreditam, eu estou te pedindo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aí vem o entendimento, irmãos, para mim e para você. Ainda que nós estejamos no meio de incrédulos, nós temos que ter um comportamento. E qual é o nosso comportamento? É o comportamento da palavra.
O que é que a palavra diz a respeito daquilo que eu estou passando? Eu vou buscar isso e vou declarar. Em nome de Jesus. Nós temos que tomar de fato uma posição, amado. Eu já ministrei, mas minha esposa aqui, algumas vezes o curso para os casais. Mas tem uma matéria chamada Orando Juntos, que é uma matéria que se nós não colocarmos força, nós nunca vamos colocar em prática. Um ora para lá, o outro ora para cá, mas juntinho mesmo, de mãos dadas, precisamos colocar força. Sabe, depois que a gente já ministrou vários cursos, agora chegou a revelação que nós temos que orar junto. E eu estou fechado com ela nas madrugadas orando junto, irmãos. Porque nós não aceitamos algumas coisas na nossa casa. Então, a gente está fazendo o que o Senhor está ensinando. Se tu crê, tu vai ver a glória de Deus. E a Bíblia diz, se 2 ou 3 estiver unidos num propósito, o Senhor liga no céu. Então, eu não sei, irmãos, talvez você está se achando sozinho. Ah, mas eu estou sozinho. Rapaz, tu tem o Espírito Santo dentro de você. E com certeza, a gente tem irmãos idôneos que você pode chegar, irmão, vamos orar junto aqui, por essa causa. E vai dar certo, amado. Se nós não estamos conseguindo sozinhos, irmãos, não é pecado pedir ajuda. Se você pedir para as pessoas certas, Deus vai usar essas pessoas para te ajudar e para me ajudar. Amém? Então a gente vê aqui, irmãos, um comportamento de Jesus diferente do cenário que ele estava naquele momento. Notícia que o homem já estava morto. Uma pedra em cima do túmulo. Aí Jesus, eu fiquei assim pensando, matutando em casa ontem. Sabe o que é matutando? Matutando no Nordeste é pensando. Eu fiquei pensando, eu falei, rapaz, Jesus, ele procurou dividir responsabilidade. Tinha gente ali em pé, você tira a pedra. E eu vou fazer o milagre. Mas ele dividiu, ele começou a dividir responsabilidade. Isso é muito interessante para mim e para você. Talvez sozinho nós não estamos conseguindo. Na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja. Mas com a ajuda de todos, o barco vai andar. Ora, aleluia. Aleluia. Então esse texto é muito rico. Eu fiquei matutando nesse texto e tirando aquilo que o Espírito Santo queria compartilhar conosco hoje. Aleluia. Aí ele diz, outra coisa interessante que eu enxerguei nesse texto, Jesus é escandaloso. Ele gritou, falou em voz alta. Às vezes nós oramos, eu sou meio aperreado, todo mundo já sabe, e ficamos cochichando, mas tem hora que você tem que dar um brado. Falar para a circunstância, sai, em nome de Jesus. Jesus falou, venha Lázaro. Outro ensinamento interessante, quando a Marta falou, ele não se intimidou com a notícia. Porque às vezes, como o pastor já falou várias vezes aqui, às vezes um exame nos intimida, o resultado dele. E nós não lembramos da palavra. Certamente, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. E pelas tuas pisaduras fomos sarados. Sabe, irmão, nós precisamos nos unir como família. Orar, pegar junto. Porque às vezes, irmãos, no momento da oração, vem a revelação daquilo que nós estamos precisando. E aí, irmãos, quando vem a revelação, quando vem o entendimento, você fica forte. Você estica o peito e diz, eu posso. Todas as coisas naquele que me fortalece. Amém, querido? Então, o primeiro comportamento, nós vimos aí várias lições dentro desse comportamento que o Senhor
nos ensinou através da vida de Jesus nessa passagem de Lázaro. Segundo, Marcos capítulo 11, versículo 20 ao 24. Nós já lemos aqui várias vezes, mas Paulo diz que é segurança para nós ouvirmos as mesmas coisas. Diz assim: de manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus: tenha fé em Deus. Eu asseguro que se alguém disser a este monte: levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim sucederá. Oh, aleluia. Um comportamento, irmãos, que não pode estar na minha vida e na sua, é a dúvida. A dúvida nos impede de receber a nossa vitória. Que o Espírito Santo de Deus venha ministrando no meu e no seu coração todos os dias. Não duvide. Porque Jesus falou: eu asseguro. Irmão, Jesus ele está dizendo assim, ó: eu sei que se você não duvidar, eu asseguro, você vai remover toda a tribulação. Todo monte vai ser removido. Tudo aquilo que está impedindo o nosso crescimento, irmãos, se nós não duvidarmos da palavra de Deus, vai acontecer exatamente como está escrito. Porque todas as vezes que nós agimos, e você já agiu, que eu sei disso, porque somos da fé, todas as vezes que agimos pela fé, o resultado chegou. Oh, aleluia. Aleluia. O Senhor mandou ir para a ponte. Lembra que eu contei que o Senhor mandou ir para a ponte? Eu estou na ponte, irmãos. Mas sabe de uma coisa? Eu já estou chamando a existência um espaço melhor naquela empresa. Ninguém me falou nada. Pela perspectiva, pelo cenário natural, na dica, mas eu tenho uma palavra de Deus. Vai para a ponte. Oh, aleluia. E sabe, irmãos, veio uma imagem aqui agora. Eu estou na ponte, eu não estou na ponte de cabeça baixa. Eu estou como águia, olhando de cima para baixo. Oh, aleluia. Esse olhar de cima para baixo não é aquele olhar de arrogância e de orgulhoso, mas é um olhar de crendo no que Deus diz. Oh, aleluia. Crendo no que essa palavra tem ministrado. Aleluia. E um de repente, em algum momento, irmãos, vai se manifestar. Oh, aleluia. Eu declaro pelo poder do Espírito Santo, um de repente se manifestando na minha vida e na sua, na minha família e na sua, na nossa igreja, irmãos, um de repente se manifestando pelo poder do nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Não se conforme com a sua situação. Eu não vou me conformar, porque essa palavra garante a mim e a você que as circunstâncias mudará. Aleluia. Porque ele diz: eu asseguro. Ele deu a palavra dele. E a Bíblia diz que Deus não mente. Agora, qual é a nossa parte? Acreditar no que diz a palavra de Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Começou a ficar bom, viu, irmão? Aleluia.
Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, nós temos que vir para cá com a motivação certa. Eu estava pensando nessa palavra e eu disse, Pai, se tiver uma pessoa lá, eu vou ministrar com todo o meu ser, Pai. Com tudo aquilo que eu preparei. Aleluia. Porque se uma palavra, irmãos, cair no coração de vocês, de uma pessoa que está aqui, e livrar você de uma situação, ora, aleluia. Já valeu tudo aquilo que eu fiquei lá lendo, buscando, orando. Aleluia. Por isso que o ensino é fé. Eu não vou olhar para as cadeiras vazias. Aleluia. Elabaçuca narabaxé. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu declaro pelo poder do Teu Espírito Santo, chegando gente para assentar nessas cadeiras, Pai. Nós chamamos a existência. E essas pessoas existem. Ela está aqui na cidade de Santos. Nós chamamos pela fé pessoas para sentar nessas cadeiras, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia. Aleluia. Nós temos que aproveitar, irmãos, o fogo do Espírito. Aleluia. Aleluia. Então, vamos lá para, glória a Deus. Lucas capítulo 8, versículo 22 ao 25. Aleluia. 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 Pai, obrigado, Pai, por cada pessoa que está nesse dia aqui hoje. Obrigado por essas pessoas. Eu te dou graças. Em nome de Jesus. Esse foi o dia que o Senhor preparou para nós. Eu declaro, nenhuma pessoa que entrou aqui hoje vai sair da forma que entrou. Mas o Teu Espírito, Senhor, ministrará. Já começou no louvor, Pai. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Lucas 8, 22 ao 25 diz: certo dia Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, chamando: mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até aos ventos e às águas dá ordens, e eles lhe obedecem? O pastor até comentou domingo aqui essa passagem, irmãos. Mas sabe, eu fiquei meditando nessa passagem, e quando eu li aqui que diz: certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram no barco. Veio no meu coração assim, eles concordaram com Jesus. Alguém poderia não entrar. Então, Jesus os chamou, eles concordaram e partiram no barco. Mas diga, aconteceu alguma coisa. Sabe que acontece muita coisa na minha vida e na sua?
Às vezes nós ficamos com a nossa mente atribulada e perturbados porque coisas aconteceram na nossa vida. Mas eu me lembro uma vez Natan pregando aqui, ele disse, aconteceu. Então nem tudo, irmãos, está no nosso controle. Coisas podem acontecer. E eu estou falando coisas negativas mesmo, coisas desfavoráveis, que nem eu e você gostaria de estar passando. Mas acontece, porque nós estamos no mundo ainda. Nós não subimos para o céu. E a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. E aí, o texto diz, aleluia, Jesus estava dormindo, tranquilo, aí diz o texto, abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Aí eu parei aqui e fiquei pensando. Jesus chamou os discípulos, eles foram com Jesus e agora eles estão correndo um grande perigo. Então eu quero dizer para você, irmãos, que nós podemos correr perigo. Aleluia. Agora, o que é que vai diferenciar de nós e do povo e do mundão? É o nosso comportamento. Como nós vamos nos comportar em alguns tipos de perigo? Nós estamos aprendendo a palavra, estamos aprendendo a agir em fé. Então, se está rodeando algum perigo, se você identificou algum perigo que você está passando, é hora de se levantar com o comportamento certo. Aleluia. Sabe, não sei se tu já teve essa sensação, mas eu já tive uma sensação na minha casa mesmo, de que parece que o diabão mesmo, ele estava rodeando minha casa. Aquela pressão. E qual é o nosso comportamento? Se levantar e declarar a palavra. Na minha casa, não. Porque lá em Efésios tem uma passagem que nos ensina a orar. E nos ensina a se comportar no dia mau. Então, ele estava correndo um grande perigo. Aí eles correm até Jesus e Jesus diz, vocês não têm fé? Aonde está a tua fé? E eu fiquei pensando, rapaz, ele estava aprendendo com Jesus, estava andando com Jesus, com certeza viram outros eventos com Jesus, mas não tinham o comportamento que Jesus tinha. E sabe que às vezes, irmão, acontece comigo, com você. Nós estamos na igreja, eu nasci para Jesus em 99, e na hora de sair de casa, dou uma patada na minha filha. Não era mais para ter esse comportamento. Isso é carne. Isso é andar pelas emoções. Aleluia. Glória a Deus. Comportamento certo. Aí ele diz, onde está a sua fé? E engraçado que eles continuam falando, mas quem é esse que até o vento e as águas ele conseguiu, fez com que obedecesse? Junto de Jesus, andando com Jesus e perguntou, quem é esse? Aleluia. Aí vem uma grande revelação para mim e para você, amado. Será que eu e você, de fato, conhecemos o guiado do Espírito Santo de Deus? Será que nós não estamos tendo um comportamento com os discípulos? Às vezes ficamos na dúvida, será que é Deus que está falando ou não é? Será que é as minhas emoções? Então nós precisamos, irmãos, identificar quem de fato está falando conosco. E pela palavra nós vamos descobrir, irmãos, quem está falando conosco. É só nós irmos para a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Já estamos indo para o final. Aleluia.
Então, o terceiro comportamento é: sua palavra pode mudar uma sentença. Você pode estar passando por algum problema. Todos nós passamos. Mas a nossa palavra muda sentença. Jesus lançou a palavra e mudou a sentença. O perigo acalmou, todo mundo se salvou e ficou tudo bem. Eu declaro sobre a minha vida e sobre a sua: nós crendo na palavra de Deus e tudo indo para o lugar certo. Aleluia. Em nome de Jesus. Tudo indo para o lugar certo. Aleluia. Lucas 18, 35 a 43 diz: ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam, para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: o que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver. Respondeu ele. Jesus lhe disse: recupere a visão. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão. Ele recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Irmão, é forte, viu? Aleluia. O homem ouviu falar. Ele não estava no barco como aqueles discípulos estavam. Ele ouviu falar que Jesus estava passando. Aí eu comecei a prestar atenção em algumas lições aqui. Primeiro, os discípulos que estavam com Jesus queriam impedir esse homem de receber a sua vitória, de receber a sua bênção. Eu não sei se você já teve essa sensação, irmãos, de pessoas querem impedir a tua bênção. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Esse cego, ele nos ensina a como nos comportar mediante a um cenário desse. Os caras fiquem quietos, ele gritava mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, irmãos, é um ensinamento para mim e para você. Nós não devemos, irmãos, ficar com medo da intimidação. Aqueles homens tentou intimidar aquele homem para abafar a fala daquele homem. Mas ele teve um comportamento de crente. Aleluia. Aí Jesus chega e pergunta para ele: o que você quer? E ele não foi, irmãos, mal educado com Jesus. Senhor, eu quero ver. Sabe que às vezes eu e você somos meio arrogantes quando queremos uma coisa? Ou meio presunçoso? Parece que tem que acontecer do nosso jeito. Diga assim: é do jeito de Jesus. Aleluia. É do jeito, irmão, do Senhor. Ele sabe a melhor forma para que chegue aquilo que eu e você estamos desejando. Talvez nós pedimos coisas a Deus que nem preparados estamos ainda para receber. Aleluia. Glória a Deus. Finalizando, 1 Timóteo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
Deixa eu me achar aqui. Então, aquele homem, ele teve uma atitude, irmãos, que atraiu a atenção de Jesus. A gente sabe, irmãos, que Deus não faz acepção de pessoas. Mas Deus faz acepção, vou colocar assim, de atitudes. Talvez uma atitude sua vai chamar a atenção de Jesus. Assim como a atitude daquele homem chamou a atitude do Senhor. Aleluia. Timóteo capítulo 1, versículo 5 diz assim: o objetivo desta instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Aí, no versículo, em 2 Timóteo capítulo 1 também, versículo 4 e 5 diz: lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. E, irmãos, é um ensinamento muito precioso. Paulo dizendo para Timóteo: lembro-me. Aleluia. Eu fiquei pensando, será que alguém está lembrando de alguma atitude boa que eu já fiz? Aleluia. É só para reflexão, irmãos. Nós como crente, ainda mais crente da fé, crente da palavra, precisamos trazer na memória das pessoas atitudes boas. Aleluia. Sabe, irmãos, vai entrar pessoas aqui que nunca veio aqui, e nós precisamos ter um comportamento de crente para receber essas pessoas. E a pessoa vai lembrar: eu lembro daquele irmão. Sabe, eu me lembro, irmãos, o primeiro dia que o Vone chegou aqui na igreja. Nós ainda tínhamos uma escola dominical, e eu vendo aquele caba lá quietão, sério. Aí eu me aperreado fui até ele, começamos a conversar. E essas coisas, irmão, marcam a nossa memória. Tanto da pessoa que a gente conversou, como da gente mesmo. E isso faz bem para a nossa alma, para as nossas emoções. Eu tive um comportamento correto. Então eu sei que você também, qualquer um aqui, lembra de alguém que chegou, você deu um abraço. E sabe, irmãos, isso não saiu de moda. Nós precisamos dar atenção para as pessoas. As pessoas precisam, às vezes, de um abraço, de uma mão assim mais calorosa. Talvez, no meio de um louvor, num culto de domingo, o Espírito Santo vai falar: você vai ali e dê um abraço naquele irmão. E você vai lá, e Deus te dá uma palavra para falar com aquela pessoa. E aquela palavra vai salvar a semana daquela pessoa. Eu já recebi isso de irmãos aqui. Estava meio aperreado, meio chorobogô, como diz no Nordeste, e o irmão chegou. E a gente pega amor por essas pessoas, irmãos. Não é que a gente concorda com tudo, mas sabe que essas pessoas marcam a nossa vida. E a gente pega amor. Aleluia. Amém, amados? Então, vamos continuar, irmãos, crendo no que essa palavra de Deus fala. Porque a fé, ela tem uma voz. Como é que a fé tem uma voz? A fé sobe no nosso coração e eu vou declarar aquilo que eu creio. Amém? Show. Cláudia? Aleluia.